Salve, meus queridos plantoides! Mais um episódio do Jardineiros Urbanos por Fly com um unboxing do WePlants, parceiro aí de uma boa data, né? Talvez aí mais de um ano já, o próximo disso. Vejam só como a caixa está super bonitinha. Parece uma coisa simples, parece só um detalhe, mas é um detalhe que faz a diferença. Olha só, ele criou um carimbinho aqui para utilizar nas faces aqui, certo? Com a marca. Dá um tom bem minimalista e ao mesmo tempo personalizado e sofisticado, muito condizente com o tipo de produto, com as plantas que estão aqui contidas. Vamos então abrir. Eu vou pular o processo aqui de abertura da caixa, vocês sabem mais ou menos como é que é. Se tiver alguma característica de condicionamento que eu ache que vale a pena destacar ou criticar, farei aqui na sequência. Vamos ver. A priori está bem fácil de abrir, sem muitas fitas adesivas, sem aquela trabalheira toda conhecida. Quero mostrar isso aqui, olha só como esses pequenos detalhes fazem a diferença para produtos relacionados ao segmento. Olha só, que legal. Uma estética interessante assim para a gente receber plantas. É bem interessante mesmo, eu gosto desse tipo de mimo. Eu lembro muito bem de um caso que um professor de criação, na época da faculdade, falou referente à embalagem de cigarro, aquele celofane transparente, e todo o processo de abertura gera um tipo de prazer. Quem é muito hábil nesse tipo de situação, de maneira estudada, pesquisada, planejada, não é mero preciosismo do Fly, é a Apple. A Apple realmente manja da criação de sensações positivas quando você abre uma embalagem de um produto. Isso é técnica, isso é estudo, para quem não sabe. Olha só, tudo condicionadinho, né? Da maneira mais ou menos clássica, como a gente conhece, prendendo as plantas numa das faces aí da caixa, com fios e etc, certo? O fato de ter pouca fita adesiva, para mim, é diferencial, porque eu tenho muito recebido e, putz, quanto mais simples é para mim a abertura das caixas, obviamente preservando o condicionamento ideal das plantas, isso é pré-requisito, melhor é, né? Estou usando uma mão só, porque eu estou filmando com a outra, mas tá bem fácil de tirar assim, tá? Aqui é só passar uma tesoura, tá feito. Antes de propriamente apresentar para vocês os espécimes, as 3 plantinhas que chegaram aí, eu queria falar um pouco sobre a WePlants, do Alexandre, amigo, parceiro. Ele começou no rolê em 2021, se não me falha a memória, como colecionador, e de lá para cá ele vem estruturando passo a passo aí sua loja, com CNPJ e tudo mais. A WePlants, o Instagram we.plants, tá aí, se não me falha a memória tem ponto, o correto que tiver escrito aí para vocês, tá legal? E ele é um cara que tá aí correndo para lá e para cá atrás de produtores e buscando se especializar principalmente em espécies brasileiras aí, na venda de espécies brasileiras, que a gente tem muita coisa legal espalhada no Brasil, muita coisa ainda a ser descrita, a ser descoberta, e o
o Alexandre, ele tá aí em cima desses conceitos, desses valores aí no rolê. Embora ele também trabalhe com plantas estrangeiras de origem, de hábitat latino principalmente, ele tem uma predileção por espécies nacionais. E, se possível, mais Philodendron do que Anthurium, como ele já me contou algumas vezes. Obviamente que ele não descarta nenhum dos gêneros, é uma predileção de colecionador. Neste contexto, foi do Alexandre WePlants que eu adquiri esse Philodendron longilobatum lindão, essa linda muda. Ele chegou mais ou menos no outono, e o nosso outono foi bastante invernoso, a gente teve muitas frentes frias aí, e obviamente que o bicho sentiu, não sentiu propriamente nas folhagens, as folhagens estão intactas, perfeitas, mas sentiu o que? No crescimento, ele está um pouco atrasado aqui para crescer. Embora seja uma espécie lenta, ele está um pouco mais lento do que o normal. Então, pessoal, vocês que recebem plantas aí online e 99% dos trâmites de envio de plantas é por meio online, vocês tenham paciência quando o indivíduo chega na sua casa. Às vezes, embora esteja bem enraizado, bem estruturado, com pecíolos perfeitos, folhas perfeitas, ele demora para seguir a jornada, ele demora para crescer. Ou por causa de uma inversão climática evidente de onde partiu para onde chegou, ou por causa do próprio estresse da viagem. E estou falando tudo isso não apenas para valorizar o WePlants, mas são ocorrências naturais da relação de todos os lojistas que trabalham online, fazem envios por logística desses gêneros aqui que a gente tem falado bastante. Recentemente eu lancei no Instagram, como post no feed, uma atualização do meu cultivo do Philodendron lignanone. Philodendron lignanone, este cara aqui, embora todo bem condicionado, enraizado, com caule estruturado, folhagens legais, ele sofreu muito todo o trânsito. Ele perdeu folhagem, amarelou, as bordas das que sobreviveram ficaram todas amarelas e queimaram, e demorou um tanto de tempo para a primeira folha nascer aqui. Depois que nasceu essa primeira, veio já uma segunda muito mais rapidamente. Então essas são nuances relacionadas ao sistema de envio. Planta sente mudança. Inclusive, se você muda sua planta de lugar dentro do seu território, dentro da sua sacada, da sua varanda, da sua sala, do seu quintal, você vai notar diferença para melhor ou para pior, e às vezes mantém o mesmo padrão, mas isso ocorre no nosso hábitat aqui, no nosso ecossistema sintetizado. Se isso já acontece em nosso hábitat sintetizado, metros de distância, imagina numa viagem entre estados diferentes, certo? Então é basicamente o que aconteceu com o longilobatum. É um casezinho que eu trago aqui para vocês. E essa gema aqui que veio pequenininha, ó, ela tá ensaiando, ela tá bem naquele estágio aí de mais 15, 20 dias liberar finalmente uma primeira folha do longilobatum aqui no meu contexto, aqui no ecossistema que eu tenho criado para as minhas plantinhas, tá legal? É bom reforçar essas ideias porque eu recebo muitos questionamentos em relação à velocidade da planta. O que a gente tem que regular é a nossa ansiedade e não necessariamente a planta, e não necessariamente o indivíduo, a espécie com as suas características de velocidade de crescimento. Normalmente, 99% dos casos que eu recebo aqui, o problema está em quem cultiva, na ansiedade de quem cultiva, e não necessariamente na velocidade de desenvolvimento da espécie. Dito isso, bora falar então das 3 espécies, os 3 indivíduos aqui que o WePlants Alexandre enviou para mim desta vez. Já é a 3ª ou 4ª parceria aí que a gente desenvolve. Primeiro carinha aqui, olha só, reconhecem já, né? Ele já está no rolê desde 2021, certo? Nativo do Brasil, da região da Bahia, até onde se sabe até hoje.
Ele está exatamente nessa posição na minha mão porque ele é um repitante, ele é um rastejante, ele gosta de muito calor. E o Radican especificamente, o meu pelo menos, sentiu pela primeira vez bastante a amplitude térmica aqui de São Paulo, tá? Ele sentiu bastante mesmo, foi bastante expressivo. Não tinha acontecido isso em outros 2 invernos, mas nesse aconteceu. Amplitude térmica de mínimas de 4, 5 graus e máximas em 24 horas de 25, 26 graus. Essa variação média de 20 graus em questão de 24 horas por dias relativamente consecutivos abalou o meu Radicans, que estava enorme, folhudo, liberando inflorescência atrás de inflorescência. Porém, contudo, todavia, este carinha aqui já vai direto agora, anunciando aí para vocês, membros que vão assistir antecipadamente este conteúdo, esse Radicans aqui do ePlants já vai direto para todos os membros, categoria Cotidiano Plantoide, Sociedade Plantoide e Mestres Plantoides, tá? Vai ser essa planta da vez. A planta para Mestres Plantoides eu ainda não tenho definido aí, eu vou dar uma pesquisada e em breve eu lanço aí para vocês. Vou publicar na comunidade aqui do canal este cara e a outra plantinha, quando tiver certo qual será ela. Anthurium radicans, espécie brasileira, descrita em 1854. Faz uma carinha já. Segundo carinha aqui, adivinhem que espécie que é? Não é o tal, mas é muito parecido mesmo, né? A gente está falando de uma muda muito bonita, olha, super estressada, lotada de antocianina. A gente está falando do irmão Philodendron bernardopase. Em conversas bem recentes com o próprio Alexandre, a gente acabou constatando que o meu bernardopase, embora as inflorescências evidenciem ser o bernardopase, sabe o que não tem no meu? E que na espécie descrita pelo Eduardo Gonçalves tem como característica nectários extraflorais visíveis no pecíolo. O meu não tem isso, gente. Então, meu Bernardão supostamente é uma variação ainda não descrita, por causa da inflorescência que eu registrei e já espalhei aí pra galera. Não há dúvidas que é um Philodendron bernardopase. Vejam só como a gente ainda está em processo. Esse aqui é uma espécie efetivamente descrita, tá legal? É o cara descrito. A priori, assim, numa muda juvenil como essa, eu não vejo grandes diferenças entre nós curtos, tirando essa vermelhidão bem predominante no verso, que pode ser muito efeito de clima, luz solar aqui. O resto é muito parecido, e como o indivíduo é bastante juvenil, eu até noto aqui sim os nectários extraflorais, e tem mesmo, olha só que interessante, no meu grandão Bernardão não tem, mas o resto é tudo bem parecido. Este pecíolo aqui é um pouquinho mais abaulado numa parte aqui que dá para entender que é em D. O meu é um pouquinho mais cilíndrico, redondo. Tem um leve abaulado também, mas não tanto quanto esse. Mas fora isso, à primeira vista, sim, é tudo igual. Tudo muito semelhante. Então, para a parceria da vez, eu solicitei que ele me enviasse um indivíduo descrito. Oficialmente descrito. E cá está ele. Com este cara aqui, eu devo ter aproximadamente aí 6 variações do Philodendron bernardopase, que o pesquisador Marcos Nadruz, segundo ele prefere colocar tudo como bernardopase, diferente de alguns outros pesquisadores que preferem colocar o quê? O VAR, a variação A, B, C, D e E. É muito legal observar também essa elasticidade presente nas escolhas dos pesquisadores, dos verdadeiros profissionais da área, certo? Eu tenho certeza que se fosse o ponto de vista comercial exclusivamente, criar subcategorias, ou seja, variações, é mais interessante, certo? Você pode ficar criando historinhas, contando historinhas de variações diferentes. De qualquer forma, eu tenho aqui
essas pequenas nuances pairando por aqui, inclusive de espécies que eu nem tenho certeza ainda se realmente é o Bernardopase, como este cara aqui que eu vou trazer para vocês. Esse rapaz aqui, ó, ainda não tenho tanta certeza. Ele é muito mais lento do que o Bernardão, supostamente do que esse, certo? Ele tem os entrenós mais distantes e ainda aí eu fico na dúvida. Obviamente que eu entendo que seja da mesma seção, com certeza. Agora, se é a mesma espécie, neste caso aqui, só aguardando crescer bastante, gerar inflorescência e mais, infrutescência. O Philodendron Bernardopase no Brasil e no mundo é um caso curioso assim e bem característico, bem próprio. A gente só vai saber realmente quem é o Bernardão aí espalhado pelo mundo quando a gente realmente conseguir ter inflorescências, infrutescências de todos esses espécimes aí semelhantes, mas não iguais. Enquanto isso não acontecer, não adianta chegar muito para o Fly e para os pesquisadores, olha, é o Bernardopase original, real? É difícil dizer. Esse cara realmente tem pequenas variações que só vão ser constatadas efetivamente a partir das inflorescências, das infrutescências, supostamente. E assim, quando isso vai acontecer, Alá, Maomé, Buda vai saber porque vocês estão cortando, picotando e etc, né? Nada contra a prática, mas assim, certeza absoluta é muito difícil ainda. Ele, inclusive o Philodendron longilobatum, que eu suponho, eu tenho uma sensação de entusiasta, de Fly, de que descrevemos apenas uma variação até hoje. Existem outras aí que não foram descritas ainda. Brasileirão, descrito por Eduardo G. Gonçalves. Esse cara, este indivíduo, o que realmente está descrito. A única coisa realmente é a presença de nectários extraflorais. O próximo carinha, a gente faz uma viagem para Colômbia, sim, colombiano, e sim, croate de novo na parada, amigo do Nadruz, inclusive. Anthurium queremalense. Olha só, mudinha juvenil, certo? Bem interessante, aveludado. Ele tem alguma coisa do Angamarcano, ele tem alguma coisa daquele outro Marmoratum. Aliás, ele tem bastante coisa, esteticamente falando, do Marmoratum. Numa primeira vista assim até posso confundir um pouco, certo? Mas no caso aqui a gente está falando do Anthurium queremalense. Mudinha pequena, bonitinha. Nessa fase juvenil também eu poderia dizer alguma coisa bem próxima também do Anthurium atterburianum, certo? O que vocês acham que eu vou fazer com essa muda aqui? Como que eu vou condicionar? Vocês já devem imaginar aí. Mudinha pequena, latino, gosta de umidade, costuma ser uma área mais elevada, os Andes perpassam toda aquela região e na dúvida vai direto para uma estufa caseira. Inclusive eu estou com mais duas. Ao todo aí já são 6 caixas de umidade, fora os 3 terrários aquários. No momento que a gente conseguir atingir folhas mais amadurecidas dessa espécie, ela ganha características estéticas bem próprias. Dê uma olhadinha aqui, vale a pena ver, é muito bonito, certo? Boa parte dessas nossas mudas aí vão levar um tempo longo para atingir esse nível de crescimento, umas crescendo mais do que as outras. É notável que as espécies com velvet, toque velvet, demoram mais tempo para se adaptar ao clima, pelo menos aqui da cidade de São Paulo. Eu tenho obtido mais sucesso de atingir, desenvolver plantas adultas aqui do Predatum, por exemplo, do Furcatum, do SP panguense, que não deixa de ser um aveludado, mas numa média os Anthurium aveludados
para atingir realmente um formato, uma forma adulta, leva-se tempo aí na condição média aqui da minha região, tá legal? Então foi assim, meus queridos plantoides, mais um episódio dos Jardineiros Urbanos por Fly, apresentando o unboxing, apresentando esses espécimes, vindo do Alexandre, we.plants, tá legal? Valeu, Alexandre, obrigado aqui, ó, membros, já tá decidido, membros em geral, e até o próximo episódio.